Toxoplasmose. A toxoplasmose é uma zoonose de ampla distribuição mundial. Esta zoonose é causada pelo protozoário Toxoplasma gondii, do filo Apicomplexa e gênero Toxoplasma. Este protozoário infecta o gato e inúmeras outras espécies de animais homeotérmicos. Agente etiológico. O Toxoplasma gondii é um protozoário intracelular obrigatório e, dependendo do hospedeiro, pode se apresentar sob diversas formas: oocisto, taquizoíta, bradizoíta e cistos teciduais. Hospedeiros definitivos. Os hospedeiros definitivos são membros da família Felidae e o exemplo típico é o gato doméstico. Hospedeiros intermediários. Os hospedeiros intermediários são espécies de mamíferos como cachorro, coelho, porco, ovelha, rato e o ser humano. E as espécies de aves são galinha e pombo. Ciclo biológico. O ciclo inicia-se quando um gato alimenta-se de camundongos que tenham toxoplasmose aguda ou crônica. O tecido do camundongo apresenta cistos. Esses cistos alcançam o estômago ou intestino delgado do gato. O Toxoplasma gondii penetra nas células epiteliais do intestino e começam a multiplicar-se assexuadamente, podendo repetir esse ciclo muitas vezes. Alguns toxoplasmas diferenciam-se em gametas, produzindo macrogametas e microgametas, que vão se unir e formar um zigoto, que após segregar a parede cística, dá origem ao oocisto, e assim termina o ciclo sexuado. Os oocistos formados deixam as células epiteliais antes de completar o seu desenvolvimento e saem para o exterior com as fezes. No meio externo, esses oocistos amadurecem e então apresentam em seu interior 2 esporocistos, cada qual com 4 esporozoítas. Quando maduros, os oocistos passam a ser infectantes quando ingeridos pelos hospedeiros intermediários ou por outro gato. No organismo dos hospedeiros, o parasita agora denominado taquizoíta pode se infectar e replicar por processo assexuado no interior das células. Em hospedeiros com infecção aguda, os taquizoítas multiplicam-se dentro das células parasitadas, em um espaço limitado por membrana, denominado vacúolo parasitófaro, que forma um pseudocisto. Ao atingir certa dimensão, rompe-se liberando taquizoítas para invadir outras células. Em hospedeiros com infecção crônica, os toxoplasmas reproduzem-se também por processo assexuado e formam aglomerados parasitários que segregam o envoltório cístico. Os parasitas que se encontram dentro desses cistos são denominados bradizoítas. O ciclo se reinicia quando o gato se alimenta de um hospedeiro intermediário, como o rato, por exemplo. Os cistos presentes no tecido do rato contêm o Toxoplasma gondii, que é liberado no intestino do gato, o hospedeiro definitivo. Transmissão. Os gatos se infectam principalmente caçando pequenos roedores parasitados, mas pode reinfectar-se ao lamber as patas ou pela contaminação com oocistos de origem fecal. Os oocistos eliminados nas fezes embrionam no solo em poucos dias e mantêm-se viáveis durante muitos meses. A dispersão acontece pela chuva, pelo vento ou pela fauna coprófila. Assim, os gatos asseguram a poluição do domicílio e peridomicílio, onde devem infectar os animais domésticos, crianças e adultos. Já o gado pode contaminar-se através das pastagens e do feno poluído pelos felinos. Infecção humana.
As crianças podem se contaminar ao brincar em parques que contenham areia contaminada com as fezes dos gatos. A transmissão pode ocorrer também através da ingestão de carne crua ou mal cozida de gato ou de caça, linguiça e presunto que contenham cistos de Toxoplasma gondii. E a transmissão congênita por mulheres que se infectam durante a gravidez. Sintomas e sinais clínicos: toxoplasmose congênita ou neonatal. Mulheres com infecção crônica não contaminam seus filhos durante o desenvolvimento intrauterino. Já as mulheres que contraem toxoplasmose durante o período de gestação estão sujeitas a riscos de alta gravidade. O curso da doença parece depender da idade que tem a gestação quando se dá a infecção e da capacidade que possam ter os anticorpos maternos para proteger o feto. Quando a infecção materna ocorre entre a concepção e o sexto mês de gestação, costuma haver um quadro agudo ou subagudo. Os parasitas invadem todos os órgãos fetais, mas prevalecendo as lesões do sistema nervoso e da retina. No último trimestre, a doença tende a ser branda ou assintomática. Toxoplasmose pós-natal. A maioria dos casos adquiridos na segunda infância ou na idade adulta é assintomática ou não existe um quadro clínico definido. Os casos sintomáticos mais frequentes podem ser agrupados nas seguintes categorias: formas subclínicas sem febre ou outras queixas, formas com adenopatia e sem febre, formas febris com adenopatia. Em alguns casos sintomáticos, predomina a sensação de fadiga. Outros sintomas que acompanham são mal-estar, mialgias, cefaleia e anorexia. Toxoplasmose em pacientes imunodeficientes. A toxoplasmose é extremamente grave em pacientes com imunodepressão. Em pessoas com doenças diversas, a toxoplasmose pode assumir caráter agudo. Ocorre o mesmo em pessoas que estejam com depressão imunológica em consequência da terapia imunossupressora. No caso de pacientes com AIDS, a toxoplasmose desenvolve um quadro de encefalite aguda que mata em poucos dias. Outras vezes, a evolução é prolongada. Prevenção e controle. Para prevenir a toxoplasmose, deve-se adotar alguns cuidados. Não se deve ingerir carnes cruas ou mal cozidas, lavar bem as frutas e verduras antes de consumi-las, lavar as mãos depois do contato com os gatos. Os gatos domésticos devem receber alimentos secos, enlatados ou fervidos e não devem permitir que caçem ou comam carniça. Eles devem ser examinados para ver se eliminam os cistos. Suas fezes e o material de forração de seus leitos devem ser eliminados diariamente. Os tanques de areia para a recreação das crianças devem ser cobertos quando não estão em uso ou cercados de modo a impedir o acesso aos gatos. O exame e o acompanhamento sorológico das gestantes, além de identificar as pacientes em situação de risco, pode permitir o reconhecimento de uma toxoplasmose aguda materna e recomendar o tratamento específico. Portanto, a importância da toxoplasmose decorre no fato de ser uma infecção cosmopolita e estar muito difundida, atingir fetos e crianças pequenas e constituir uma infecção oportunista que se manifesta com gravidade sempre que o paciente venha a sofrer um processo de imunodeficiência.